Fala aí, gente, sou o Thiago do canal Vai a Pena Assistir. Nesse vídeo eu vou falar porque Black Clover é um anime que é muito bom. E muita gente a partir dessa saga agora da Tríade Negra está começando a reconhecer o valor de Black Clover. Muita gente começou a assistir Black Clover a partir de agora, está começando a acompanhar desde o começo, está começando a entender que Black Clover é um anime shonen diferente dos outros. Apesar de ter muitos elementos dos outros animes shonen, Black Clover tem seu certo diferencial. Black Clover consegue ter sua fórmula mágica própria. Black Clover consegue transmitir para quem está assistindo valores que nem as pessoas que estão assistindo elas de primeira elas conseguem perceber. É só de você pensar que o anime Black Clover ele começa com o personagem Asa e Yuno. Eles são dois órfãos que foram abandonados na porta de uma igreja. Aí você pensa assim, nossa, eles foram abandonados na porta de uma igreja, dois órfãos. Qual o futuro de vida que os dois têm? Aí você já começa a entender uma coisa, que mesmo os dois sendo dois personagens que eles não cresceram na riqueza, que eles vivem praticamente dividindo lá com várias crianças, é criado por um padre e por uma freira, você passa a entender uma coisa, que os dois, mesmo com todas essas dificuldades da vida, você vê que os dois personagens, eles são, como posso dizer, eles dão valor ao que eles têm. Eles são, posso dizer que eles são felizes mesmo com todas as dificuldades. Você vê que os dois, eles acreditam em si mesmo. E você tem aquela noção assim dos dois personagens. Só no começo do anime você já vê que os dois personagens já dão uma lição de vida nas pessoas que estão assistindo. Que as pessoas precisam dar valor ao que elas têm, mesmo que seja o mínimo que elas têm. Então às vezes uma pessoa assim, você pensa, às vezes um pai ou uma mãe, ele não tem condição de dar uma riqueza para o filho, mas ele tem condição de dar uma vida digna para o filho, para os filhos, para eles conseguir ter um mínimo de dignidade. Muitas pessoas, infelizmente, elas não dão valor ao esforço do pai e da mãe, ou às vezes é criado só pela mãe, ou só pelo pai, às vezes a mãe perdeu a mãe, essas coisas assim. Muita gente não dá valor, mas em Black Clover, o Yuno e o Asta já mostram um valor absurdo pelo que o padre e pelo que a irmã Vivi fizeram por eles. Você vê que o objetivo dos dois em se tornar Cavaleiro Mágico e Rei Mago é o mesmo. Os dois não estão pensando muito naquela questão de riqueza, que os dois são dois personagens e eles querem ser como eu posso dizer, ser famoso, não. Na realidade, os dois querem se tornar Rei Mago depois que os dois fizeram um juramento, que os dois iriam fazer isso. E você vê que no pensamento dos dois, eles querem melhorar a vida das pessoas que criaram eles, e eles também querem melhorar a vida das pessoas que eles chegam na cidade, na capital. Eu não vejo que é só o Asa que tem essa visão, o Yuno também. Eles começam a entender que além daquelas pessoas que eles querem ajudar a igreja, tem outras pessoas no mundo, em Clover, que precisam da ajuda deles. Em questão Asta, o Asta ele tem vontade de acabar com o preconceito, de acabar com a segregação. É outra coisa que é uma lição também. Por que uma lição? Porque muita gente não sabe, mas muita gente é preconceituosa sem saber. Muita gente não entende que o preconceito é uma coisa que está mais ligada a como você é criado do que o que você é, porque você é meio que, quando é uma criança, é meio que uma esponja, você absorve o que sua criação. Só depois que você vai entender o que é certo e o que é errado. Em Black Clover você vê que os personagens vão para a capital e eles descobrem que lá na capital, lá de Clover, as pessoas elas são separadas pela sua questão financeira. Enquanto o Asta e o Yuno são plebeu, tem gente da realeza que vive numa riqueza absurda, e os plebeus em Clover, na cidade central, vivem numa desigualdade muito grande com a realeza e com a nobreza.
Eles acham que eles são acima dos outros, a nobreza e a realeza. Eles tratam os plebeus como se fossem lixos. Aí você vê que o Asta e o Uno, eles conseguem viver isso na pele deles. Você vê que o próprio Asta, ele meio que ele absorve essas coisas para ele não ser igual aos outros, e ele não tem na visão dele uma segregação. Ele acha que todas as pessoas são iguais, independente em questão se uma pessoa é rica ou não é rica, se ela veio da riqueza, se ela veio da pobreza. E ele vai amadurecendo e entendendo que, além de ele ser rei mago para ajudar as pessoas da igreja, ele tem que ser rei mago para tentar mudar o mundo do jeito dele. É aquela questão, igual aquela questão que você tem que pensar, você fala assim, nossa, como é que eu vou mudar o mundo ou vou mudar as pessoas? Eu acho que você tem que começar por você. Depois que as pessoas elas vão mudando, não quer dizer que você vai tentar, que você vai conseguir, mas você tem que fazer a sua parte. Acho que é isso que o Asta pensa também. Ele tem que fazer a parte dele, que ele se tornar rei mago, ele vai conseguir ter uma voz mais ativa, vai conseguir ter uma autoridade para tentar mudar o mundo da maneira dele, mesmo que seja aquele pequeno lugar que ele vive, mesmo que não seja todo mundo, entendeu? Aí você vê dentro de Black Clover um personagem igual a Noelle Silva, que vive na riqueza, que é criada pelos seus irmãos, já que ela não tem mãe e não tem pai, e você não consegue assim definir aquela personagem, né, na realidade, por que ela é daquele jeito, por que ela foi criada sem o pai e sem a mãe, e os irmãos dela rejeitam tanto ela, porque mesmo ela sendo da realeza, dentro daquela sociedade que ela vive, a pessoa da realeza tem que saber usar seus poderes mágicos. Ela não sabendo usar os poderes mágicos, ela sofre preconceito pra caramba dentro daquele universo ali. Aí você vê que ela foi criada pelos irmãos dela, que são muito preconceituosos, e ela não consegue ser preconceituosa desse jeito que eles são. Ela é muito diferente deles, apesar dela ter um certo preconceito no começo com o Asta, falando que o Asta é um plebeu, não sei o que ele tem que se curvar. Na questão aquilo ali você vê que ela é daquele jeito pela maneira que ela foi criada, pela sociedade que ela vive. Aquilo é uma defesa para ela, que na realidade ela é um personagem que ela é sozinha, apesar da riqueza, praticamente ela não tem muitas amizades, ela não é amiga de ninguém na realidade. Na realidade, a maior amiga que ela tem é a prima dela, a Mimosa. Ela não tem mais amizade dentro do universo. Desde criança, os próprios irmãos já rejeitavam ela. Aí você vê dentro do desenvolvimento dela, e você começa a ver um padrão de uma coisa assim, é um personagem feminino que ela começou, muitas pessoas não gostavam dela, da maneira dela ser. E a partir do momento que ela conheceu o desenvolvimento dela, é mais uma coisa que Black Clover tem um certo mérito nisso, que é muito de dar parabéns que Black Clover consegue pegar o personagem feminino e consegue desenvolver ele também. Mostrar pra gente que o personagem feminino merece destaque, que a gente tá no século XXI, não tem como o anime shonen mais só focar nos seus personagens masculinos. Os personagens femininos, eles vivem para ser apoio. Em Black Clover é diferente, você vê a Mera Leona, você vê a Charlotte agora no mangá, você vê a própria Noelle, que tem um momento que a Noelle mais parece protagonista de Black Clover do que o próprio Asta, do que o Yuno, porque a história se foca de uma maneira tão grande em cima dela que você pensa, será que ela realmente é a personagem que é a coadjuvante da história ou ela é a protagonista? Tem momentos que ela é mais protagonista do que os dois, que você vê que ela é um personagem que tem música própria para ela na abertura, tem encerramento, tem arco que é direcionado para ela, tem muita coisa diferente assim que você não vê em um anime shonen padrão. E uma coisa também, os capitães, muita gente conhece os capitães e pensa assim, nossa, os capitães
Eles são uma cópia de Bleach, eles são uma cópia de Cavaleiro do Zodíaco, os 12 Cavaleiros de Ouro, né? Eles são, na realidade, os 12 Capitães, eles já tem uma coisa diferenciada dentro do anime shonen de Black Clover que não tem outros. A questão do desenvolvimento dos personagens. Eles, apesar de eles serem, posso dizer que eles são veteranos, né? São mais velhos que os personagens jovens principais. Você vê desenvolvimento do Yami, da Charlotte, da Mel Leona, do Fuego Leon, do próprio Jack agora no mangá. Você consegue ver também o próprio Rei Mago também, que ele é muito forte. Você consegue ver desenvolvimento também do William Vergance. Quer dizer, muito personagem. Enquanto os personagens jovens evoluem, eles também evoluem. Não tem essa questão dele ficar parado. A própria Dorothy também, que é uma personagem que é bem misteriosa. As pessoas não sabem da realidade da origem da Dorothy. Muita gente acredita que a Dorothy era uma coisa, mas muita gente duvida se a Dorothy realmente é aquilo que todo mundo acha. Eu acredito que a Dorothy é mais forte do que parece. Outra coisa também dentro de Black Clover é a questão do mistério em relação à origem dos personagens, a questão de você saber qual personagem é mais forte. Cada vez um personagem mais ele vai se destacando e a gente fica surpreso com o personagem. Ele está evoluindo dentro da história, mesmo quando a gente pensava que ele era um personagem largado. Isso acontece em Black Clover. Black Clover tem essa questão de não abandonar os personagens, igual muitas franquias de anime shonen de sucesso fizeram com seus personagens, que já foram protagonistas um dia, hoje os personagens nem lutam. É algo para se pensar, como Black Clover é um anime gigante. E uma coisa para se falar também, o mangá de Black Clover é incrível, é um dos melhores mangás que você pode ver hoje na atualidade. É difícil você ver um mangá tão bom que prenda as pessoas como o de Black Clover. Uma coisa que Black Clover comete um erro invertido, né, que na minha realidade não é um erro, é um acerto. Black Clover às vezes ele é rejeitado por algumas pessoas que nem assistem o anime. Não é nenhuma questão do anime ser ruim ou o mangá ser ruim. A questão toda é que, infelizmente, você pode até conversar e discordar de mim ou concordar, infelizmente é do mundo que a gente vive, é machista. Então muita gente torce o nariz também para Black Clover na questão do anime da vovó, personagem feminino. Muita gente só quer saber daqueles dois protagonistas ou três masculinos descendo a porrada em todo mundo. O pessoal não quer saber muito de história, não quer saber desenvolvimento de personagem feminino. Infelizmente muita gente é machista, mas muita gente também reconhece que os animes precisam evoluir. Os animes eram nos anos 90 de um jeito, dos anos 2000 de outro. Eu acredito que agora na segunda década de 2000, nos anos 2000, eu acredito que os animes tem que evoluir mais ainda. Black Clover começou em 2017, tomara que Black Clover evolua mais ainda. E uma coisa que eu gosto em Black Clover, que eu acho assim que já é uma coisa também diferente, essa questão a relação do Asa com as pessoas, e principalmente com a Noelle. O Asta, mesmo sendo um personagem sem poder mágico em um mundo onde todas as pessoas têm bastante poder mágico, o Asta ele incentiva as pessoas. Ele não tem uma inveja ruim sobre as pessoas terem poder mágico e ele não ter. Você vê que o Asta ele elogia as pessoas pelas pessoas serem fortes. Ele elogia, ele tem a vontade dele de ser do jeito que ele é, ele conseguir conquistar seus objetivos. Ele é um cara que dentro do anime é inspirador. Muitas pessoas infelizmente torcem o nariz pro anime, eu não conheço, mas ele é um dos melhores personagens do anime shonen. Por quê? Porque ele consegue fazer com que os personagens se inspirem nele. E ele tem uma relação com a Noelle desde o começo. O Asa sempre reconheceu o poder da Noelle, sempre reconheceu as qualidades dela, mesmo quando ela não acreditava no próprio poder dela. Então o Asa é um personagem que, na minha opinião, é gigante. A primeira cena que o Asa conhece a Noelle, que a Noelle está no chão chorando, porque não conseguiu controlar o próprio poder, que ficou presa, e o Asa conseguiu salvar ela. O Asa fala: o seu poder é incrível, você é muito forte.
Eu vou te ajudar a você controlar esse poder. E as outras pessoas também, os lobos negros também falam a mesma coisa. Outra coisa bem positiva em Black Clover é a questão da união dos personagens. Praticamente os lobos negros é como se fosse uma família. E o Yami é um cara também que é um paizão daquele bando ali, daquele grupo dos lobos negros. Você vê que o Asa nos momentos ele sempre incentiva a noiva a ficar mais forte. E a noiva vai ficando. A noiva vai gostando do Asa aos poucos porque ela começa a ver que o Asa é uma pessoa diferente. Que o Asa ele quer o bem das pessoas, que ele acredita nas pessoas, independente de quem seja, é um cara totalmente diferenciado. O Yami também é, cara. O Yami é um cara que o Yami já vê que vai pro lado que não é o preconceito, que o Yami conseguiu. O Yami consegue tratar as pessoas da mesma maneira, mesmo a pessoa sendo a pessoa rejeitada, ele trata todo mundo bem. É um personagem que, na minha opinião, é um personagem também muito bom. É um personagem que vale a pena você saber mais sobre esse personagem. Essa é a minha discussão com vocês, sadia, porque Black Clover é um ótimo anime. É um anime muito melhor do que parece e é muito bom. Eu posso dizer, é ótimo. Espero que Black Clover continue com essa pegada, não perca a sua essência e sempre ser um anime muito bom. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dá um like no vídeo, se inscreva no canal, até mais.